Estou vulnerável. Isto é um problema? Ou não? Será? Bom, E quem que não experimenta a vulnerabilidade? exatamente. Quem em algum momento na sua vida se sente sob algum tipo de ameaça, Exposto. podendo ser ferido, ou seja, literalmente atacado por algo, por alguém ou por si mesmo. Porque, na verdade, Clérison, a vida ela está a todo momento nos pressionando, nos provocando, nos tentando. A vida é puro movimento. E principalmente agora, né, nessa época assim, de pandemia, de... Desculpe, gente. Início de semestre. Início de semestre, para os professores. Exato. Né, com tantas cobranças, com tantas É uma cobranças. nova pressão. É uma nova pressão numa live começar a espirrar. Então, na verdade, nós, principalmente nós, né, professores, somos muito pressionados, somos muito provocados. E, obviamente, que nesse contexto ficamos vulneráveis. Porque, assim, a gente fala a vulnerabilidade bem nesse sentido, assim, de ficarmos expostos, né, de ficarmos fragilizados. E, assim, é interessante, a gente fez essa pergunta porque ela tem uma íntima relação com a força de caráter que a gente escolheu para trazer para vocês essa semana, que é a integridade. Exatamente. Então, essa semana, aproveitando para esclarecer, é uma semana toda dedicada a essa força de caráter tão especial. Eu acho, Claire, essa integridade é uma força de caráter tão especial. Eu entendo que ela, junto com o autocontrole, são forças de caráter como se fosse uma espécie de guia, de base para todas as outras forças. Eu também tenho essa percepção. A gente viu que o autocontrole ele é uma força de caráter relativa, na psicologia positiva, da temperança, ou seja, que nos protege dos excessos. Sim. É necessário gestar o meu mundo interior. Mas uma outra coisa interessante da integridade é que ela está atrelada a uma outra virtude, que não é, em particular, a temperança, mas sim, no caso, a coragem. Né? A virtude da coragem. E ela distintamente já nos dá mais bravura, mais, na verdade, a capacidade de lidar com obstáculos, desafios no viver. Sim. Porque a gente está falando agora de uma força emocional, que nos leva a agir, no caso. Sim. Já a integridade, o autocontrole já é uma força, digamos assim, que nos protege dos excessos. Sim. Mas a integridade também, de alguma forma, nos protege dos excessos. Sim, sim. É porque, assim, a integridade, Clésia, quando a gente fala da força de integridade, tá muito relacionado, assim, o que é ser íntegro, né? Assim, ser íntegro é você, na verdade, estar coerente com seus princípios, com seus valores. Então, quando a gente se vê, por exemplo, vulnerável e a gente se mantém íntegro com nossos valores, a gente aceita essa vulnerabilidade e a gente, na verdade, não foge dela, a gente não tenta negá-la, porque a gente tem duas opções. Ou a gente nega, ou a gente se esconde, ou a gente foge, ou a gente enfrenta. Ainda que ser íntegro também pressupõe colocar em xeque os próprios valores. Sim, já que eu primo por os valores, isso. Também ser íntegro, buscar ser verdadeiro consigo e se dar conta que aquele valor que um dia deu, foi funcional, hoje talvez não seja tanto mais. Tá vendo como ela é guia? Ela é realmente uma virtude guia, é uma força de caráter guia para todas as outras. Eis a importância do seu estudo. Perfeito. Porque, de fato, quando a gente desenvolve e aprimora a integridade, eu penso que a gente se fortalece em todas as outras forças. No consultório, fica muito claro isso para mim, quando eu ensino as pessoas práticas, por exemplo, de mindfulness. Sim. Ou pelo próprio processo terapêutico, né, dialógico, quando a gente convida o indivíduo a se dar conta de si mesmo. Sim. Ou seja, ele se deparar com a própria existência, que é aquilo que se mostra, e aí as abordagens existencialistas deixam muito claro que, por exemplo, a angústia, ou aceitar a angústia, é justamente o que nos promove mais autenticidade, ou seja, mais integridade. Então, se eu, em particular, angústia, como etimologicamente se diz, ele é um afunilamento, né? Ou seja, meu jeito de ser, meu modo de ser, meu modo de pensar, não dá conta daquela realidade, então eu preciso aceitar, deixar estar aquela angústia. Entende? Aquele desespero, aquele tédio em particular, de maneira a me dar conta que o que é que exatamente ele tem como valor. O que é a vida, afinal, é do humano. É do humano amar, é do humano a felicidade, é do humano a angústia, é do humano o tédio, é do humano o desespero, é do humano, na verdade, esses momentos de insegurança.
Então, Faz aceitar... parte da vida. Gente. Exatamente. Logo, eu preciso me dar conta humanamente de mim mesmo. Claro. Ter também essa autocompaixão. Entende? Para ver o que a vida está querendo de mim. O que a vida está querendo me dizer. Essa é uma grande oportunidade. E, nesse sentido, a integridade é fundamental. Pois, muitas vezes, o que a gente nota nos consultórios é o que o indivíduo sente não é o que ele pensa não é o que ele fala, o que ele fala não é como ele age. Essa incongruência, em particular, Sim. é essa ausência de integridade. E daí a razão também da integridade estar articulada com a coragem. Sim. Porque quando o indivíduo respira, quando ele busca seus recursos internos, em particular também, como você falava, os valores, aí não tem nada que não consiga suplantar. Ô, Cléris, mas é difícil. Sim, você pode dar um conceito, assim, para ficar mais claro, assim, do que é integridade? Porque quando eu ouço integridade, eu sempre relaciono com você assumir seus princípios, seus valores, mas olha que interessante, você precisa estar claro para você quais são seus valores, quais são seus princípios. Agora, assim, é qualquer valor também. Então, assim, um ladrão que quer roubar e matar pessoas, eu sou coerente com os meus valores, de matar os outros. Não é isso? Não, então é para a gente compreender um pouco, assim, assim, como é que a gente pode compreender o que é integridade e qual a relação que ela tem com a coragem? Porque ela é uma virtude, a psicologia positiva estuda a integridade como uma virtude da coragem. E realmente, para ser íntegro, precisa de coragem, né? Bom, você pode falar um pouquinho? Claro. Ou seja, quando a gente fala de integridade, em essência, estamos falando daquilo que... integridade, em essência, é ser verdadeiro, não só com o outro, mas consigo mesmo. Sim. Em outras palavras, é isso. Né? Ser verdadeiro consigo e com os outros. Então não é só com os outros também. Exatamente. Então já sai fora dessa. A segunda coisa é que a integridade é uma autenticidade. Okay. Ser íntegro é ser autêntico, e ser autêntico é ser congruente. Sim. E o que é a congruência? É essa, digamos assim, consonância, essa harmonia entre o que eu sinto, o que eu penso, o que eu falo, o que eu faço. Tá vendo? Sentir, pensar, agir e falar, eles estão uníssonos aí. Né? Então, ou seja, a gente sabe que o desenvolvimento moral humano, lembra quando trabalhamos isso em uma das lives? Que a maturidade moral pressupõe que aquele agir é condizente com o meu raciocínio moral. Sim. E esse, por conseguinte, deve estar condizente com aquilo que eu sinto. Então, ou seja, essa integração, observe, integração, tá vendo? Integridade. Nossa, integrar, sentir, pensar e agir, perfeito. Gente, isso requer um desenvolvimento moral. Com certeza. Não é fácil ter essa integridade, não, né? Isso depende de um processo de evolução mesmo. Exatamente. E, geralmente, a integridade, ela é um verdadeiro convite a essa fortaleza interior. Sim. Por quê? Porque, comumente, nós não queremos saber sobre o que sentimos. Nós ignoramos, nós rejeitamos, nós não observamos. Ou seja, há uma tendência de nos se deparar com aquilo que é doloroso. Porque não é fácil, né? Não é fácil, não é fácil. Literalmente, sob pressões constantes que nós temos, né? Ainda mais como professores também. Porque hoje a sobrecarga sobre o professor não é tanto adiante, que já era, mas hoje tem sido maior. Entende? Então, se dar conta daquilo que eu experimento, respeitar, respirar, né? Aceitar, deixar estar, ver qual o possível valor dessa vulnerabilidade, estar vulnerável. Por que vulnerável? Porque eu posso ser ferido, eu posso ser atacado, eu posso ser, digamos assim, de alguma forma impactado por algo que eu ainda não sei, eu desconheço. E é natural, em termos biológicos, nós primarmos pela sobrevivência. Então, ser íntegro é me conectar literalmente comigo mesmo. Por isso que a integridade é verdadeiramente uma força da coragem. Porque é uma força emocional, é uma força que nos leva a agir e a vencer os obstáculos, os desafios do viver. Mas por que eu venço esses obstáculos? Justamente pelaquilo que meus próprios recursos internos. Né? Então, ou seja, às vezes a pessoa, por exemplo, a gente pode falar da coragem, a bravura, né? Que é enfrentar os desafios, a perseverança, que é não desistir perante os desafios do viver. A gente pode falar, em particular, da vitalidade, uma pessoa cheia de entusiasmo, cheia de energia, cheia de vigor. Ela é uma pessoa de coragem, na verdade, entende? Mas a integridade, que é, por sinal, uma força que muitos têm, né, bem desenvolvida, digamos assim, mas que é difícil. Entende? Ou seja, muitos, quando digo mundialmente, segundo as pesquisas, as pessoas apresentam ela não como suas últimas forças de caráter, mas as primeiras. Ou medianas, no caso. Mas não é fácil ser íntegro. Não é fácil. Né? Porque ele nos convida, literalmente,
a se deparar com o nosso ser. E, Sim. nesse sentido, vulnerabilidade não é fraqueza. Então, é isso que eu ia te perguntar. Ah. Então, ela tem um poder, a vulnerabilidade. Né? O poder da vulnerabilidade seria esse aprendizado? Qual seria esse poder aí da vulnerabilidade? Exato, Assim? porque observe, Quanto mais íntegro, mais eu tenho domínio sobre essa vulnerabilidade. Como é é essa paradoxal, relação? né? Porque, Ah, de uma vez vulnerável, eu me sinto podendo ser ferido e atacado. E sim, como é que eu podendo ser ferido e atacado, existe um poder nisso? Né? O poder eu acho que aflora, Rei, quando justamente a gente aceita aquele momento, aquele sim. instante, aquele estado E de ser, aprende com ele. e cresce e pode crescer naturalmente com ele. Você não nega, você não rejeita, você Exatamente. aceita. Por exemplo, você aceita um erro seu, por exemplo. Exatamente, exatamente. É aí que a fortaleza como virtude aflora. Ou seja, no sentido de ir de encontro, né? De Sim, fato, aquilo que eu estou experimentando. Ou seja, sim. de encontro, não de encontro, né? Ou seja, eu estou me integrando com aquilo que eu estou experimentando, aceitando, porque é a vida no seu próprio movimento me mostrando algo. Então, observe, não existe só meu movimento na vida, existe também o movimento da vida em mim. Então, Sim, o que a vida está querendo me mostrar com sim. aquilo? É nesse sentido que existe um poder. Existe um poder porque, uma vez sensibilizado, uma vez vulnerável, é inevitável que o outro se dê conta que eu estou vulnerável. Porque Uhum, se todos temos momentos de vulnerabilidade, nós somos sensíveis à dor do outro. claro. E isso empatiza. Então, o poder da vulnerabilidade também perpassa pela empatização. A pessoa simpatiza Sim, comigo. E isso promove pertencimento, nota? claro. Faz com que as pessoas se aproximem mais de mim, que as pessoas de alguma forma queiram me acolher. Tá vendo? Aham, Isso é muito interessante. Então, o poder está na empatia, que massa. onde eu promovo, na verdade, um senso de pertencimento, de aproximação, digamos assim, olha, eu também vivo essa dor, eu estou junto com você, eu Aham, me permito, na verdade, se você precisar, lhe ajudar. Observe o paradoxo, quando a pessoa está vulnerável, a tendência dela fugir, entende? sim, Dela não querer mostrar. E, por conseguinte, ela está necessitada de ajuda, ela claro. não quer demonstrar isso, e, por conseguinte, as pessoas não Não notam. notam. E é forte, é usado até, digamos assim, quando a pessoa se dá conta da sua própria vulnerabilidade, se permite a ela, não se Isso é vitimizando, força. exatamente. E o outro que geralmente foge, nota, caramba, ele está sendo forte. Caramba, está sendo É. difícil, mas ele está Ele tá lidando com ali, aquela tá lidando, situação. tá pedindo. Ô, Clécio, sabe o que me ocorreu agora? Ah, a gente poderia dizer que a integridade está ligada também com a humildade. Ah, sim, Porque podemos assim, articular até. né? Porque na verdade você está sendo humilde de falar, estou passando por isso, estou com dificuldade de lidar com isso, venho Legal, aqui pedir ajuda, estou com dificuldade, mas não vou largar o barco. perfeito. Estou com dificuldade, mas estou com vocês até o final. Uhum, Estou com dificuldade, sei que eu vou me expor nessa reunião. Estou dando alguns exemplos. Posso ser perfeito. demitido, mas eu vou dizer para o meu superior o que eu acho que está certo e o que eu acho que está errado. Olha, você se expõe porque você está dizendo, correndo o risco, por exemplo, de perder o emprego, você está se Uhum, posicionando, perfeito. mas você está sendo íntegro. Então, é uma situação de vulnerabilidade essa, mas você está sendo íntegro. Ou E seja, você está sendo humilde. É difícil eu falar o que eu estou falando, não é sim. fácil me posicionar aqui, mas eu preciso me posicionar por isso, por isso e por isso. Que força! E observe que ela está exposta a possíveis perigos de Claro, de desligamento, de demissão, desligamento, de de percepções demissão, contrárias a ela mesma, mas o que ela está fundamentada e faz com que ela seja corajosa? Aquilo coragem. não faz sentido se ela não falar aquilo, Sim, não faz sentido ela ir de encontro, na verdade, ao seu ser, ou seja, a consciência desperta, né, ela promove esse posicionamento que é libertador não só para nós, como para outros. como para outro. Agora, como fazer isso? Porque quando a gente fala de integridade ou honestidade, estamos falando dessas duas forças aí, que para a Sim, psicologia positiva estão aí sim, interrelacionadas, a gente tem que entender também que essa integridade ou honestidade, ela pode ir para polos. Ou seja, eu posso ir para o sim, polo de um sincericídio, como os meus alunos até sim. pontuavam, que no fundo é uma aspereza, Tem né, até um programa, relacional. tinha um programa no Fantástico que Ah, era o Sincero Demais, sou sincero demais. hum, Ah, não gostei do seu cabelo, tá horrível. Tipo assim. ou o contrário, que é a falsidade. A Falsidade. subutilização da honestidade ou integridade é literalmente a falsidade. E a superutilização, ou seja, Aham. agir de forma descontextualizada com a própria integridade, é, na verdade, a aspereza ou o sincericídio mais comumente conhecido. Na verdade, tudo é forma, né? É a Isso. forma de se dizer, né? A forma de se colocar. Não é que você
negue a verdade, mas é o momento certo, às vezes, né? Pronto, Não é neste momento que eu vou dizer, ou perfeito. não é nessa forma, eu vou convidar a pessoa a uma reflexão para que ela chegue nesta verdade. Exato, Então, eu acho que isso é a forma também, né, de exato. se dizer, né? Oi, você trouxe uma coisa, desculpa, Ah, que é a questão do. Você me perguntou em relação ao poder da vulnerabilidade, sim, e eu suscitei a questão da empatia, né, porque dá mais senso de pertencimento, aproxima as pessoas, né, que se sente, na verdade, digamos, sensibilizadas pela minha dor, e é aham, inevitável essa aproximação, sim, mas eu acho que tem um outro poder também da vulnerabilidade, é quando a gente lida com a honestidade ou a integridade consigo mesmo. E sim, aí eu acho que outro poder é literalmente a autocompaixão, né? Eu preciso aceitar esse momento, eu necessito dessa ajuda, o meu ser está clamando por alguma coisa, claro. ele está carecendo, na verdade, né, fazer algo contrário ao que eu faço, ao meu trabalho, às minhas atividades. Né? Meu ser está dizendo, olha, não dá mais, Não é esse não é caminho, mais mas exato. como é? Mude aí a O sua seu forma, o seu mindset, né? A mindset, sua forma mental, reveja o a seu sua padrão. forma de viver, reveja os seus valores. Exatamente. Gente, a Isso é uma pessoa autocompaixão. é uma Tá vendo? autocompaixão. Então é isso que nasce a fortaleza, ou seja, não é a fraqueza a vulnerabilidade, tá Sim, certo? Ser vulnerável não é ser fraco. Eu posso estar momentaneamente claro. fragilizado, mas isso não me faz de mim fraco, Claro, até entende? porque todos nós temos nossas fragilidades, nossos momentos difíceis, é humano, não é fraco, isso é Exatamente. humano. Então é necessário saber sentir, para que a Muito fortaleza se bom. faça com virtude humana. Ô, Clérison, então assim, a gente viu quão importante é essa virtude e como ela é base para o desenvolvimento de qualquer outra, assim como o autocontrole, né? Eu vejo Perfeito. como grandes guias, como grandes vigas mestras, digamos assim. Uhum. Qual é o recurso, assim? Como é que a gente pode desenvolver essa virtude? Assim, tem algum exercício específico, assim, diário que a gente pode fazer? Né? Os professores agora, início de semestre, com tanta sobrecarga, com tanta pressão, estão completamente vulneráveis, Perfeito. né? Nós ficamos vulneráveis a todas essas pressões. E a gente sabe que a gente ter essa força à nossa disposição nos ajuda a trilhar esses caminhos aí, né? Senão a gente adoece. Se eu ficar negando, embotando, fugindo, aí vem o estresse, vem a depressão, vem todas as somatizações que a gente diz, né? Perfeito. Então, como é que a gente pode fazer para desenvolver essa força? Perfeito. Observe um exemplo bem prático, até bem Aham. simples, né? Você estava espirrando um pouquinho mais cedo, no caso, Sim, né? E por conseguinte você buscou estar íntegra com aquilo, sim. na sua realidade, esse momento existencial, você Aham. não tem como, não espirre, não espirre, Aham. né? Você estava buscando também o seu autocontrole, tá vendo? Porque Sim. inevitavelmente a gente É, usa outras forças de é. caráter. Olha, eu não posso fazer ainda diferente, ainda, tá Aham. vendo? Então, pronto, deixa eu aceitar. Segundo, deixa eu ver se eu consigo controlar, na verdade, esse Sim, estado momentâneo que eu estou vivenciando. Então, seja a integridade ou outras forças de caráter, elas se interagem e a sim. todo tempo nós devemos, assim, estar usando e de formas diferenciadas, no caso. E Aham. em contextos distintos, que é isso que eu vou propor a vocês. Tá? Porque às Uhum. vezes eu uso da integridade ou honestidade em casa, mas não uso no trabalho. Ou no Aham. trabalho, não uso em casa. Né? Ou Sim, seja, eu posso usar na minha comunidade, com outras pessoas, às vezes eu faço com familiares, mas não faço com certos amigos, sim. ou com certos amigos e não com outros amigos. Ou seja, como lançar mão e Ou não desenvolver, faço com os meus alunos, por ou não faço exemplo. com os meus E alunos. como é bom, né? O professor estimular essa força, né, em sala. E é interessante que nós, como, digamos assim, supostos saberes, como Sim, professores, obviamente a gente busca e almeja trabalhar isso com os nossos alunos. sim. Mas o que é interessante é que às vezes nós abandonamos a nós mesmos. Uhum. Então, ou seja, o que, que tem feito com que a gente às vezes esteja vivendo diversos estados de insônia, de depressões, de certas angústias, né, de Confusões, inseguranças, né, de tantas, medo, tantas né? Muito medo. exigências, autocobranças, a gente se cobrando, a gente se Sim, culpando, quando no sim. fundo é um tempo também de respirar. Claro. Entende? Eu só posso ir até onde eu tenho recursos para ir. Isso é ser íntegro, é aceitar momentaneamente o meu estado para que eu possa dar novas passadas. Que outras Claro. estratégias? Sabe aquela coisa? Para fazer diferente, eu não posso usar os mesmos métodos, eu devo me permitir a novos Não, métodos, e até falar, eu não sei. por Isso é ser exemplo. íntegro. Exato, exatamente. Não Então, sei, preciso de ajuda, mas agora eu não sei. ainda. Ainda, perfeito, ainda. Muito bom. Então, vou convidar vocês, em particular, e a você Ok. também, tá? Como de costume, por gentileza, feche os olhos, eu vou fazer algumas, digamos assim, indagações ou proposições
de como construir, né, essa honestidade, ou essa integridade em si mesmo. Tá? Peço preferencialmente que você, de olhos fechados, faça algumas respirações profundas, puxando o máximo de ar pelo nariz, soltando pela boca. Estamos aí agora no terceiro turno do dia, né, de trabalho, de atividades, buscando agora um momento de conexão, que talvez o dia foi tão atribulado da gente, início de semestre, início de ano letivo, né, e por conseguinte agora a gente também já precisa. Aliás, hoje eu já ouvi uma coordenadora brincar com os seus professores, dizendo assim, quando é que é as férias? E é justamente Já o está primeiro... chegando as férias? e é justamente o primeiro dia de aula. Pois bem, assim eu peço a vocês, por gentileza, de olhos fechados, eu vou lhe fazer uma provocação, tá? E ao mesmo tempo uma indagação no sentido a você refletir. A primeira é, em que situações você acha que precisa moderar sua honestidade ou evitar a completa verdade? Pense aí, em que situações, seja no contexto da sala de aula especificamente, seja no contexto com seus alunos, seja dentro da sala, dentro do próprio contexto da instituição, seja no seu ambiente familiar, no trabalho como um todo, em que situações você acha que precisa moderar sua honestidade ou evitar a completa verdade? Reflita aí. Isso. Respire fundo, traga pelo menos uma, duas ou três circunstâncias. Agora sim, você quer falar um pouquinho? Olha, eu acho que, na verdade, a gente tem que tomar cuidado com sincericídio. Perfeito. Que é assim, às vezes a pessoa não está pronta para ouvir certas verdades, às vezes a forma como você diz não é a melhor, e se você não tiver preparado para dizer não diga, É melhor. sabe aquela coisa assim, se você não diga enquanto você estiver na sensação, Perfeito. mas ele merece, mas não é agora que você Então vai exige dizer. um autocontrole prévio. Exige um autocontrole. Até para que eu não perca a minha integridade. Claro, claro. Porque ser áspero com o outro não é ser íntegro. Não mas eu falei a verdade. Né? Fala a verdade, doa quem doer, não doa é bem quem assim. doa. Olha, eu falei a verdade, entende? Eu sou sincero. Mas muitas vezes a gente, nesse sincericídio, a gente diz ser sincero porque está falando a verdade, mas no fundo eu não estou me aguentando internamente, tá vendo? E aí, por não me digamos assim, lidar com meus movimentos internos, eu jogo sobre o outro, eu reajo sobre o outro. Então não estou sendo íntegro. E tem a ver com assertividade, né? Exatamente. Que a gente já diz aqui, assim, né? Que a gente precisa ser justo, mas precisa ser eficaz também. Então tem que levar em consideração a dignidade das pessoas, os valores das pessoas, né? E uma coisa interessante é que quando a gente é áspero com alguém, né, nesse dito sincericídio, há uma grande tendência do outro, quando reage, digamos assim, quando recebe aquilo, promover nele ansiedade, raiva, ódio, rancor, o que for. E essas emoções inibem o repertório de raciocínio, entendeu? De repertório comportamental, e aí a pessoa se fecha, se trava. Sim. Então ela não está aberta a aprender nada. Isso. Quando o indivíduo está sob emoções de valência negativa, ela não tem como aprender naquele momento. Ela está fechada, literalmente. Aquele momento é de luta, de fuga, de ataque em particular. E às vezes no silêncio você está dizendo a verdade. Também, muito bom. Não é? Então eu acho que a verdade ela pode ser dita de diversas formas. Então às vezes o silêncio é uma forma de você dizer. Muito bom. Mas também a gente não pode perder de vista, Rê, que também não é ser íntegro. Íntegro não é nem ser áspero, e nem ser o oposto. E nem ser falso. Claro, isso então, não. Ou seja, a falsidade também, ou seja, subutilizar a própria integridade, ou a própria honestidade, sem dúvida também não faz jus. Claro. É não ser íntegro. Entende? Sim, com meus valores, com aquilo que faz sentido, com a minha consciência. É só uma questão de, quando oportuno, me posicionar. Sim. Porque é um convite ao outro também se alertar. Sim, sim. Entende? Muito bom. Ok. Acho que foi legal. Muito bom, eu também. Espero que tenha feito sentido para você essa primeira pergunta e que tenha ajudado na sua resposta também. É uma habilidade social, né? Exatamente. Emocional, social. E individual, né? Individual, como você bem articulou com autocontrole. Sim. Pois bem, vou fazer uma outra provocação, por gentileza, com vocês, de maneira que vocês possam construir. Eu estou usando, por sinal, pessoal, 3 perguntas do próprio Ryan Nimick, né? Que criou o livro, escreveu o livro, já publicado no Brasil, Intervenções com Forças de Caráter, e é o único livro realmente, né, da maior sumidade, digamos assim, né, na psicologia positiva hoje, né, que é o único livro no Brasil realmente que traz, ele é diretor do próprio Instituto VIA, né, que faz esse questionário validado, que é
o questionário via de forças de caráter e virtudes. Tá? A segunda pergunta, fecha os Uau, olhos, respira fundo. reflexão aqui. Respira fundo, se conecta. E aí me permita uma outra provocação. Examine a maneira que você dá feedback construtivo para os outros. Olha que coisa legal. Examine de que maneira você tem dado feedback construtivos a outras pessoas. Quais as melhores formas de fazer isso? Isso é bem do educador, viu? Calma, eu nem pedi para eles abrirem os olhos. Por gentileza, de olhos abertos. Reflita aí, diga aí. Não, na verdade, é porque eu acho que se tem uma coisa que o educador aprende a fazer é dar feedbacks construtivos, né? Perfeito, muito bom. E a gente vai aprendendo na prática, no dia a dia, como fazer isso. Não é fácil. Não. Você, na verdade... No fundo é ser assertivo, né? Uma comunicação assertiva, uma comunicação não violenta. Exatamente. E assim, eu acho que não existe uma fórmula. Inclusive, Manuel Segura, ele fala que a assertividade não é fórmula. Então, você vai, depende do contexto, depende da pessoa, depende do momento, você precisa estudar a melhor forma de fazer isso. Lembra, naquela live que a gente conversava, que a forma que ele falava com aquele adolescente no reformatório não era a mesma que ele falaria com um adulto. Então, você às vezes tem que falar com a linguagem da pessoa. Né? Depende do contexto, o raciocínio moral que esse indivíduo está, moral, sua maturidade, seu estado emocional, sua desenvoltura, seu desenvolvimento cognitivo, se é uma criança, adolescente ou adulto. E que esse é esse adulto, né? Se é instável emocionalmente. É uma questão de sensibilidade ou sensitividade perante o outro. Isso, acho que o que você não pode perder de princípio, assim, é de você ajudar o outro. Isso. Não é uma forma de você punir, né? Tem gente que dá um feedback construtivo assim, eu tô fazendo isso para lhe ajudar, viu? Mas tá punindo. É o tom da voz que você usa. É, na verdade, aproveitar o melhor momento, é ser discreto para também não expor a pessoa. E eu gosto muito, assim, né? Principalmente com os adolescentes, de criar uma dialética para levar ele a chegar a algumas conclusões de alguma fragilidade ou de algum erro, ou de algo que ele precisa melhorar, fazer ele mesmo enxergar isso. Então, são algumas estratégias que eu procuro usar, mas só reforçando, assim, eu sempre estou aprendendo. Às vezes eu falo, eu falei de um jeito, acho que eu poderia ter falado de outro. Né? E, assim, uma coisa que eu venho aprendendo cada vez mais é para a gente falar, assim... falar a verdade, dar feedback construtivos, a gente precisa estar muito bem. Perfeito, muito bom. Né? E sem íntegro. E sem íntegro, eu preciso me autorregular, né? Eu preciso respirar, eu preciso estar conectado, bem ancorado, né, nos meus recursos internos, porque senão... Não, e às vezes, até o professor ele é muito provocado, né? A gente sabe que hoje tem contextos de alunos desrespeitosos. E às vezes um aluno faz um desrespeito que você fica mexido com aquilo. Exato. Então, se você perceber que... E às vezes você precisa ser firme mesmo. Mas se você perceber que você precisa ter uma conversa com aquele aluno, espere um dia que você esteja bem. Não diz assim, no final da aula, ele vai ouvir. Ou talvez na privacidade do diálogo. E quando você estiver bem, vá lá, tome um chá, respire, aí converse com o aluno. Isso é exemplo, né? Isso é exemplo. É um reflexo, na verdade, um exemplo literal. E assim, é normal que você fique mexido, que você fique com raiva, que você se sinta ferido. É vontade de matar, exatamente. Mas você é um educador, né? Então, assim, respeite seu momento também. Não estou bem para falar hoje, não fale. Mas não perca a oportunidade de construir. Muito bom. Então, eu acho que são coisas que a gente vai aprendendo, né, com a prática. E essa comunicação não violenta, essa comunicação assertiva, ela perpassa também duas polaridades. Uma que vai para a agressividade e a outra que vai para a passividade. Ou seja, nenhuma nem outra. Eu posso ser duro, mas ser preciso naquilo em particular. Agora, é claro, eu preciso estar integrado com aquilo que eu estou sentindo, para que se as minhas emoções estão me predominando, me dominando, não tenho como, na verdade, pensar, agir ou falar de forma congruente com aquilo que eu de fato estou sentindo. Então, eu preciso me acalentar, né, usar dessa autocompaixão, né, respeitar o meu momento de fragilidade ou vulnerabilidade, porque eu estou momentaneamente, de maneira a ver, uma vez integrado, fazer a diferença. Exatamente, muito bom. Ok, então, para a gente finalizar, eu gostaria também de trazer uma terceira forma de desenvolver, no caso, a nossa integridade. Ok, fechar os olhos de novo, né? Isso, por favor. E de olhos fechados, por gentileza, respire novamente, mais uma ou duas vezes. E agora eu vou mais uma vez provocá-los, tá certo? Quando você comete um erro, quão fácil para você
é assumir a responsabilidade. Calma. Quando você comete um erro, quão fácil é para você assumir a responsabilidade? Como é que foi a última vez? Talvez hoje você cometeu um erro, você assumiu a responsabilidade. Entenda erro, um engano em particular, momentâneo que você teve, uma atitude impulsiva, precipitada, talvez inconsequente, ou na verdade, ou seja, às vezes nem intencional, mas quando Aham. você errou, se enganou, você assumiu hoje, ontem, anteontem, essa semana, esse mês. Em suma, como Posso foi? dizer? Olha, Clécio, eu acho que depende do erro. Muito bom. Tem erro que é muito fácil, né? Você, olha, errei mesmo, desculpa, tal. Mas tem erros que, sabe aqueles erros assim que você não admite mais? Porque você se sente até vulnerável perante a si mesmo, a sua Perante a própria si consciência. mesmo. Aí você fala, meu Deus, eu não deveria ter feito isso, eu fiz o calor das emoções, ou eu vacilei com tal pessoa, eu Perfeito. vacilei com os meus valores, por que que eu fiz? E aí você reconhece de repente que você fez porque você ainda tem medo, ou Uhum. você fez porque você é fraco mesmo em algum valor. Legal. Olha, né? Mas eu acho que chega um momento da sua vida que quando você pergunta assim, né? Quão fácil para você assumir a responsabilidade? Não, às vezes não é fácil. Perfeito. Mas chega no momento da vida que você precisa decidir que tipo de pessoa você quer ser. Que legal. E aí, quando você decide o tipo de pessoa que você quer ser, você tem que levar isso à frente. Muito bom. Por mais que você fique mais vulnerável ainda. Já esteja. Mas Fique mais. Exatamente, mas é um aprendizado que fica Legal. registrado na sua alma. Perfeito. E as pessoas mais sensíveis reconhecem. Uhum. Então eu acho que nem sempre é fácil, mas é um aprendizado. Aí tá aí o valor. Eu acho que o grande valor tá nisso daí. Eu acho que você acaba promovendo um amadurecimento moral mesmo. Né? Posso contar uma experiência? Claro, por favor. Eu tinha acabado de me formar, assim, recém-formada, e eu tinha uma audiência para ir às 8 horas da manhã. Quando você era advogada, Isso, quando eu era advogada. Quando eu era advogada. E eu, na verdade, botei o relógio para despertar, desliguei dormindo. Quando eu vi, já era 10 para as 8 e a audiência era em Camaçari, eu estava em Salvador. Caramba. E eu fiquei tão desesperada na época que eu falava, eu preciso ligar pro meu chefe, eu vou dizer que meu pneu furou, eu vou dizer que meu pai teve infarto, eu vou ser demitida, a audiência daqui 10 minutos. Meu pai parou e fez assim, pare, você vai ligar e vai dizer a verdade. Eu falei, eu vou dizer que eu bati o... Você vai dizer isso, você vai pedir perdão e você vai ficar disponível. Se você quiser me demitir, me demita, mas você vai dizer a verdade. Coragem, tá vendo? Exato. Não tem coisa melhor. A virtude da coragem. Faltava 8 minutos, porque o relógio estava passando, então eu não tinha muito tempo para pensar. Perfeito. E aí eu confiei na sabedoria de meu pai, liguei para o meu chefe, ele... E aí, já vai começar a audiência? Aí eu fiz assim... Não, porque eu perdi o horário. Ele, o quê? Você tá em Salvador? Eu tô. Ele desligou o telefone na minha cara, porque obviamente foi correr para providenciar. Ele morava perto de Camaçari, eu morava em Dias Dávila. E aí eu sei que depois ele contou como foi, ele botou o terno por cima do pijama. E aí entrou no carro, a audiência atrasou um pouquinho, mas quando ele chegou, já tinha começado, ele entrou, quando a juíza ia dar a revelia, ele apareceu. Que legal. E aí eu lembro que quando eu cheguei no escritório, eu cheguei assim, você é demitida, tá tudo certo, mas falei a verdade, vou levar isso pra minha vida como aprendizado. E aí quando eu cheguei lá, ele disse assim, eu vim te dar os parabéns, porque é raro uma pessoa na sua idade falar a verdade. Se você não falasse a verdade, eu ia saber, porque eu tenho 30 anos na sua frente. Que legal. Então é raro ver isso. Então por causa disso, você vai ficar aqui. E eu lhe admiro muito. E eu tenho certeza que nunca mais você vai perder nenhuma audiência. Então, assim, eu nunca mais esqueci isso na minha vida. Exatamente. Do valor da integridade, assim. Do valor da vulnerabilidade, do poder e o valor da integridade. Sua e dele. E dele, exatamente. Ele foi íntegro também, não foi vingativo, não foi para desforra. Reconheceu o valor, a diferença sua em particular. E respeitou, porque todos nós somos passíveis de ter enganos ou erros chamados. Né? E até hoje eu sou agradecida a meu pai por essa nobre lição, né, que ele me deu. Com certeza. Pois bem, pessoal, gratidão mais uma vez. Estamos finalizando a nossa live, nossa pequena live. Um abraço. Gratidão.